Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O juiz Sérgio Moro autorizou a Polícia Federal a periciar o acervo do ex-presidente Lula. E o Tribunal Superior Eleitoral identificou fraudes em mais de 15 mil títulos. Você acompanha os detalhes com a gente a partir de agora aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. A gente começa a edição de hoje falando justamente sobre essa decisão do juiz Sérgio Moro de autorizar a perícia em relação ao acervo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estou hoje aqui na redação da Agência Brasil, ao lado da editora Carolina Pimentel, que conta pra gente, então, Carolina, o que foi exatamente essa decisão do juiz Sérgio Moro, por qual motivo, né? Qual é a solicitação em termos de investigação nesse caso? Boa noite. Boa noite, Rosiane. O juiz Sérgio Moro, ele autorizou a Polícia Federal, como você disse, né, a periciar o acervo pessoal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele atendeu a um pedido feito pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato, que apura supostos pagamentos da empreiteira OAS por serviços de guarda de objetos pessoais durante o período em que Lula esteve no cargo de presidente. A PF está autorizada a abrir e analisar o conteúdo de 2 caixas que estão apreendidas no galpão do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, e a polícia tem 20 dias para apresentar as conclusões sobre a análise desse material. Em nota, a defesa de Lula informou que recorreu da decisão e disse que Sérgio Moro não tem competência legal para julgar questões referentes ao acervo da presidência da República. Ainda falando de Lava Jato, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, rejeitou mais um pedido de liberdade do ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso preventivamente em Curitiba desde outubro do ano passado. Desta vez, Fachin negou o prosseguimento de um habeas corpus que foi protocolado pela defesa de Cunha em dezembro e que já havia sido negado pelo ministro Teori Zavascki, que era o relator anterior da Lava Jato e morreu em janeiro deste ano. O argumento de Edson Fachin foi o mesmo de Teori na ocasião, que o STF não pode julgar o pedido de liberdade antes de o Superior Tribunal de Justiça apreciar o mérito desse pedido, Rosiane. Olha, e eu tenho outras informações também a respeito de Lava Jato, uma breve informação, porque Edson Fachin, né, relator da Lava Jato, ele também autorizou aí a prorrogação do inquérito em relação ao senador petista Humberto Costa, prorrogou por mais 90 dias Humberto Costa naquela investigação sobre suspeita de envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. A gente lembra que o senador petista Humberto Costa, ele nega veementemente qualquer tipo de envolvimento no esquema de corrupção e hoje, em nota, ele respondeu por meio, não em nota, na verdade por meio da assessoria, eu conversei com o assessor de Humberto Costa agora à tarde e ele disse que o senador, em relação a essa prorrogação, ele considerou que é algo normal, encarou como algo normal um pedido de prorrogação, porque esse é um expediente recorrente nesses 2 anos de inquérito aberto, sem qualquer conclusão. Foi a informação do senador Humberto Costa. Agora a gente fala de uma outra investigação, mas lá no estúdio da Rádio Nacional, quem vai trazer os detalhes pra gente é Maíra Raine, porque houve mais uma fase da operação lá no Paraná que investiga justamente a suspeita de desvio de recursos na Universidade Federal no estado. Boa noite, Maíra. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Esse foi um dos destaques da nossa equipe do Rádio Jornalismo. 5 pessoas foram presas na segunda fase da Operação Research da Polícia Federal. A ação investiga desvios de dinheiro na Universidade Federal do Paraná. Os presos são uma servidora aposentada, a filha e o genro dela, e 2 filhas de outra servidora que foi presa preventivamente na primeira fase da operação deflagrada no mês passado. Segundo o juiz Marcos Josegrey da Silva, o grupo agia como uma empresa criminosa familiar. Também foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e 8 de condução coercitiva quando a pessoa é levada para prestar depoimento. 3 supostos bolsistas que teriam se beneficiado aí do esquema foram levados para esclarecer os fatos. A ação aconteceu nas cidades de Curitiba, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, Sorocaba, em São Paulo e Erechim, no Rio Grande do Sul. Segundo as investigações, esse núcleo de pessoas atuava com a intenção de desviar dinheiro de bolsas estudantis
na universidade em parceria com 2 servidoras públicas da instituição presas na primeira fase da operação. A atuação do grupo teria resultado em um rombo nos cofres públicos de R$ 7 milhões entre 2013 e 2016. Roseane. Obrigada, Maíra Raine. A gente continua falando sobre investigações, mas presta atenção nisso que a gente vai te contar agora. A Justiça Eleitoral, com base ali naquela identificação, né, da biometria, conseguiu verificar fraudes em mais de 15 mil títulos, na verdade quase 16 mil títulos eleitorais. Carolina Pimentel, a agência fez matéria sobre isso, fez a reportagem. E que história é essa? Quer dizer, tinha gente que tinha mais de 50 títulos, como assim? O número surpreende, né, Rosiane? É isso mesmo. A Justiça Eleitoral, ela identificou mais de 15 mil fraudes em títulos eleitorais entre as eleições de 2014 e 2016. Essas fraudes foram identificadas por meio das digitais. O Tribunal Superior Eleitoral, ele identificou eleitores que foram a diferentes cartórios, se passaram por outras pessoas e conseguiram emitir mais de um título, que é ilegal. Alagoas foi o estado com o maior número de fraudes, mais de 2.100 títulos de eleitor irregulares. Em seguida aparecem São Paulo e Goiás. Em Goiás, por exemplo, um único homem conseguiu tirar 51 títulos de eleitor, todos em diferentes cartórios. E ele só foi identificado por causa da digital, que estava a mesma em todos os cadastros, constando a mesma impressão digital e que ela é única para cada indivíduo. Com isso, ele foi impedido de votar repetidas vezes. Agora, esses dados sobre as fraudes foram enviados para o Ministério Público Federal, que vai investigar o caso. Rosiane. Agora, como a gente está que fala de investigação hoje, agora há pouco começou a ter uma repercussão imensa, internacional. É notícia que vem de corredor internacional e a agência fez matéria sobre isso, sobre uma suspeita. Na verdade, o fato é referente ao Brasil, mas a suspeita foi divulgada em imprensa internacional, que foi no Le Monde, sobre a suspeita de compra de votos para sediar aqui no Brasil. Já conta pra gente essa história, Carolina. Vou contar, Rosiane. É o seguinte, o jornal Le Monde, um jornal francês, ele noticiou hoje uma reportagem dizendo que há uma suspeita de fraude na eleição em que o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar os Jogos Olímpicos. Segundo a reportagem do jornal francês Le Monde, um empresário brasileiro que é próximo ao ex-governador Sérgio Cabral e que teve contratos com o estado do Rio, depositou ao menos $1,5 milhão para um dos filhos do então presidente da Associação Internacional das Federações de Atletismo, Lamine Diack, 3 dias antes da votação para a escolha da cidade sede dos Jogos de 2016. Essa votação ocorreu em 2009. Na ocasião, o Rio de Janeiro venceu a disputa com Chicago, Tóquio e Madrid. Então, aí o Rio de Janeiro chegou à final e foi escolhido para sediar os Jogos de 2016. A Rio de 2016, que organizou os Jogos, disse que essa eleição foi limpa e que o comitê organizador não foi procurado pelos investigadores franceses nenhuma vez e que todos os documentos estão disponíveis para apuração. Em nota, o Comitê Olímpico Internacional disse que é parte no processo que corre na justiça francesa e afirmou que está comprometido em esclarecer essa situação. Obrigada, Carolina Pimentel, que daqui a pouquinho volta com a gente com outras informações. Mas agora eu vou até lá o Congresso Nacional, porque você deve estar sentindo falta da nossa repórter Mariana Jungmann. Hoje ela está lá no Congresso e ela vai falar com a gente sobre um assunto que Mariana, inclusive, acompanhou durante todo o mês de dezembro, depois em janeiro, que é aquela polêmica em relação à cobrança sobre as bagagens. Aí se esperava, né, Mariana, que fosse reduzido aí o valor em relação às passagens. Já não se sabe mais se haverá redução. E no final das contas, agora a ANAC pode adotar alguma medida se esse valor não for reduzido. Explica pra gente que ponto da polêmica está ocorrendo nesta sexta-feira. Boa noite. Boa noite, Roseane. Uma polêmica que deixa os viajantes aí de cabelo em pé, né? Essa resolução da ANAC que suspende a obrigatoriedade das companhias aéreas de fornecerem de graça uma franquia de bagagem, ou seja, um valor mínimo em quilos para o passageiro levar. Bom, hoje a ANAC soltou uma nota dizendo que ela que ela pode sim rever essa resolução se essa decisão não se converter aí em redução do preço das bagagens, se isso não significar benefício para
para o consumidor. A nota da ANAC informa que eles vão aumentar a fiscalização e, inclusive, observar se as companhias aéreas estarão aí cumprindo todo o regulamento, que inclui a previsão de tarifas especiais, né, de acordo aí com essa questão das bagagens. Além disso, a ANAC também lembrou que a franquia para a bagagem de mão, que hoje é de 5 quilos, passa a ser de 10 quilos. Isso também vai ser fiscalizado com maior afinco aí e a Agência Nacional de Aviação Civil disse que pode rever aí essa resolução se isso não se tiver se confirmando. Bom, a gente também teve uma manifestação do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, que decidiu entrar com uma ação civil pública para tentar impedir aí essa cobrança das bagagens, Rosiane, porque ele entende que isso aí fere o Código Civil. Então, ele decidiu acionar o judiciário para tentar impedir essa cobrança das bagagens. Vamos ouvir um pouco da opinião de Cláudio Lamáquia sobre isso. Podemos hoje afirmar que esta decisão da ANAC, ela favorece as companhias aéreas e fará com que aqueles passageiros que tenham que voar despachando bagagens paguem mais pelas suas passagens. E podemos também afirmar que quem continuar voando sem bagagens aéreas estará pagando o mesmo preço pelas passagens. Olha, Rosiane, e essa questão das bagagens, ela ainda está sendo discutida aqui no Congresso Nacional, viu? O Senado já aprovou uma resolução, a gente falou disso aqui, o Senado já aprovou uma resolução para suspender os efeitos dessa decisão da ANAC, e isso está pendente de votação aqui na Câmara. O presidente Rodrigo Maia disse que é a favor de ver essa resolução entrando em vigor, essa decisão da ANAC entrando em vigor, para ver se isso se converte em redução no preço das passagens, mas ele disse que se os líderes partidários quiserem colocar em votação, ele coloca. A resolução da ANAC entra em vigor a partir do dia 14, viu, desse mês, Rosiane. Obrigada, Mariana Jungmann, que daqui a pouquinho, no próximo bloco, vai voltar a conversar com a gente lá do Congresso Nacional para falar de reforma da Previdência. E no próximo bloco você vai conferir com a gente também informações sobre o calendário de vacinação no país. Como será que está lá a notificação de casos de febre amarela em Minas Gerais? Você confere tudo com a gente no próximo bloco. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você viu conosco que o Tribunal Superior Eleitoral identificou fraudes em mais de 15 mil títulos eleitorais. Conferiu conosco também que o juiz Sérgio Moro autorizou a Polícia Federal a fazer uma perícia no acervo pessoal do ex-presidente Lula e que o relator da Lava Jato negou outro pedido de libertação do ex-deputado federal cassado Eduardo Cunha. Agora, neste bloco, vamos falar de prestação de serviço, vamos trazer uma informação útil para você que está em casa nos acompanhando. A situação da vacinação. Houve toda uma preocupação este ano por causa da questão da febre amarela. E aí, hoje, houve uma coletiva no Ministério da Saúde. E o ministro da Saúde, né, Carolina Pimentel, que volta a conversar comigo aqui na Agência Brasil, o ministro anunciou aí algumas mudanças. Quais foram? A gente vai falar, como você disse, né, uma notícia que interessa a todo mundo. O Ministério da Saúde, ele ampliou o público-alvo para 6 vacinas que fazem parte do calendário, entre elas a tríplice viral e HPV. A hepatite A também entra nesse calendário e, por exemplo, agora vai ser aplicada em crianças de até 5 anos. Antes, a idade máxima era 2 anos. As mudanças têm como objetivo aumentar a proteção de crianças, adolescentes e diminuir a circulação de doenças na população. Entre os adultos, a meta é manter a eliminação do sarampo, da rubéola e diminuir o número de casos de cachumba e coqueluche. Para saber todas essas mudanças, quem agora vai tomar a vacina, que antes não podia tomar, é só acessar a nossa matéria no nosso site, agenciabrasil.ebc.com.br. E a gente continua falando desta questão porque é o seguinte, a gente lembra que teve muito problema em Minas, especificamente, sobre a situação da febre amarela. E houve hoje uma atualização dos dados sobre o número de casos
registrados. Quem traz as informações para a gente diretamente de Minas é Léo Rodrigues. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais publicou nesta tarde mais um boletim epidemiológico com dados do surto de febre amarela no estado. Já são 99 mortes com confirmação para a doença. Outras 82 mortes continuam em investigação. Ao todo, o estado contabiliza 1.063 notificações, das quais 57 foram descartadas e 260 já são casos confirmados. O atual surto já é considerado o maior no Brasil desde 1980, quando o Ministério da Saúde passou a disponibilizar dados da série histórica. Até então, a situação mais grave havia ocorrido em 2000, quando morreram 40 pessoas. A febre amarela é causada por vírus e atinge humanos e macacos. A principal forma de combatê-la é através da vacinação da população. Os casos confirmados do atual surto ocorreram em 46 municípios. Os quadros mais preocupantes são os de Ladainha, Novo Cruzeiro e Caratinga, cidades que já possuem mais de 20 confirmações da doença. Belo Horizonte ainda não possui nenhuma notificação de infecção em humanos, embora já tenha resultados positivos na análise de macacos encontrados mortos. Portanto, essas as informações de Léo Rodrigues, diretamente de Minas Gerais. Agora a gente vai voltar ao Congresso Nacional, desta vez para conversar com Mariana Jungmann e também com o nosso repórter da TV Brasil, Pedro Henrique Moreira. Os dois estão lá no Salão Verde, na Câmara dos Deputados, e eles vão falar para a gente justamente sobre a discussão em torno da reforma da Previdência. Hoje teve reunião do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e depois desta reunião, Rodrigo Maia falou justamente sobre esta reforma da Previdência. Então vamos chamar o Pedro para contar para a gente. Mariana e Pedro estão juntos lá e os dois vão falar de reforma da Previdência, mas Pedro começa primeiro falando para a gente sobre essa reunião do Rodrigo Maia. Boa noite. Olá, Rosiane Kennedy, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham nos corredores do poder. Pois é, essa reunião mais cedo entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também teve a participação do secretário da Previdência, o Marcelo Caetano, e também de integrantes da base do Democratas na Câmara. Essa reunião foi justamente para esclarecer os deputados do Democrata sobre os principais pontos da reforma e os pontos que causam mais polêmica. A intenção era municiar aí esses deputados, dar a eles informações para contestar as críticas que esses pontos polêmicos vêm recebendo. E aí a gente lembra que quando a reforma da Previdência chegou aqui no Congresso, a gente ouvia muito falar aqui entre os parlamentares, a Mariana também acompanhou isso, que a reforma talvez tivesse vindo um pouco mais dura até de que o próprio governo desejava, para ter uma certa gordura para queimar, Então teria vindo com uma idade mínima aí um pouco até maior do que o governo realmente desenhava para a reforma, porque sabia que aqui a negociação ia ser dura. Pois é, pelo que disse o presidente da Câmara hoje, eu acho que essa impressão que a gente tinha de gordura, ela está caindo por terra. Rodrigo Maia disse que se viu convencido hoje de que a proposta precisa ser aprovada na íntegra, sem mudar nenhum dos pontos que o governo enviou para cá. Vamos ouvir então um pouco aí do que disse hoje o presidente da Câmara. Nós não viemos aqui de forma nenhuma pedir mudança em nenhum ponto. Nós queremos aprovar a reforma da Previdência, nós precisamos aprovar a reforma da Previdência. Agora, é claro, com o esclarecimento dado pelo ministro Meirelles e pelo Marcelo Caetano, fica mais fácil que cada um dos deputados aqui presente, eu próprio que defendo a reforma da Previdência, independente de estar na presidência da Câmara dos Deputados, o que nós queremos é clareza em cada ponto polêmico para que a gente possa fazer a defesa pública dessa votação, que eu entendo que é a votação mais importante que o Brasil terá esse ano e terá dos últimos anos. Esse, então, foi Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. E, Mariana, sobre a idade mínima, por exemplo, de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres, o presidente disse que ele acha que essa nem é uma polêmica. Ele disse que a idade mínima é adotada em muitos países do mundo e que a população brasileira vem envelhecendo e quer trabalhar mais. Ele disse que as pessoas querem trabalhar mais. E Mariana também traz uma informação agora, porque parece que uma outra grande autoridade, aí, uma pessoa de peso, também falou sobre a reforma da Previdência hoje, Mariana Jungmann? Bem nesse sentido do que você disse aí, Pedro, sobre
sobre a questão de ter uma gordura para queimar nessa proposta da Previdência, foi o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, que gravou hoje um vídeo nas redes sociais dele, em que ele diz que a atual proposta que está aqui na Câmara parece bem exagerada, bastante exagerada. Renan Calheiros disse que todo mundo precisa fazer reforma da Previdência, mas essa parece bastante exagerada. Vamos ouvir um trecho do que ele gravou hoje nas redes sociais dele. O Brasil vai ter que fazer também a sua reforma da Previdência. Os últimos presidentes da República fizeram as suas reformas da Previdência. Fernando Henrique, Lula, Dilma. O presidente Michel Temer vai ter que fazer a sua reforma da Previdência. E o próximo presidente vai ter que fazer a sua reforma da Previdência também. Essa proposta que foi mandada para o Congresso Nacional, ela parece bastante exagerada. Mas o Congresso, não tenha nenhuma dúvida, vai fazer a sua parte. Essa manifestação de Renan Calheiros aí é importante porque hoje ele é líder do PMDB no Senado, a maior bancada do Senado, que vai receber aí a proposta depois que ela passar aqui pela Câmara. Então isso aí dá um pouco o tom de como vai ser a negociação do governo aí com os senadores depois. Mas ainda falando sobre Previdência, eu vou chamar o repórter Lucas Por Deus Leon, porque ele também apurou coisas sobre esse assunto pra gente hoje e é com ele que a gente vai falar agora. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. O secretário nacional da Previdência, Marcelo Caetano, disse que mesmo com a recuperação do dinheiro dos devedores do INSS, a reforma da Previdência seria necessária. O secretário comentou o fato de empresas, governos, fundações e pessoas jurídicas em geral deverem ao INSS cerca de 426 bilhões de reais. Essa informação é da PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é quem faz a cobrança da dívida ativa da União. O valor devido ao INSS é quase 3 vezes o atual déficit no setor, que foi em 2016 de 149 bilhões de reais. Bom, segundo o secretário da Previdência, a estimativa da Procuradoria é que se recupere cerca de 100 bilhões de reais ao longo dos anos, pois muitas dessas dívidas são de empresas que já decretaram falência ou que estão em disputa judicial. Marcelo Caetano argumentou que o valor que pode ser recuperado é abaixo do atual déficit e como as despesas da Previdência se renovam a cada mês, a cada ano, isso não poderia resolver o problema. A declaração foi dada em entrevista no programa Dialoga Brasil, que vai ao ar na próxima segunda-feira, às 10 horas da noite, na TV Brasil. Portanto, quem quiser acompanhar, viu, Mariana, vale a pena, porque o secretário comentou diversos pontos da atual proposta da reforma da Previdência, como a idade mínima para se aposentar, 65 anos, a questão do benefício de prestação continuado, BPC, mas também falou sobre a questão dos militares e de possíveis mudanças que o Congresso pode fazer na reforma da Previdência. Mariana. Obrigada, Lucas. Bom, Rosiane Kennedy, essas foram as informações sobre a reforma da Previdência hoje, mas semana que vem com certeza tem mais. Olha, e tem um ponto ali que o líder do PMDB, Renan Calheiros, falou que chama a atenção, que é quando ele diz que este governo vai precisar fazer reforma, o próximo vai precisar fazer reforma, os governos anteriores tiveram de fazer reforma, justamente por isso, porque a estimativa de vida das pessoas está aumentando e essa contribuição não está acompanhando para poder garantir no futuro a aposentadoria. Por isso a necessidade de fazer a reforma da Previdência, mas já deu para perceber que alguns pontos vão ser mudados no Congresso Nacional. Já que eu estou falando de economia e o Lucas já ressaltou aí a nova grade de programação da TV Brasil a partir da próxima segunda-feira, um dos programas que vão estrear na segunda é justamente sobre economia, cenário econômico, com Adalberto Piotto, que conta pra gente o que é que ele vai trazer nesta programação. Olá, Rosiane, boa noite a você e a todos os que nos assistem agora. Já começo dizendo que eu estou aqui, olha, no estúdio do programa, na BMF Bovespa, no centro de São Paulo, com o pregão da Bolsa ao fundo, onde eu estarei a partir da semana que vem com o cenário econômico, o novíssimo programa de economia da TV Brasil. De segunda a sexta, a equipe do programa e eu estaremos aqui para apresentar e debater, também com a presença de entrevistados diariamente, o noticiário econômico do Brasil e do mundo. E mais que traduzir, até porque economia não é grego, convenhamos, nós vamos tornar a economia acessível. As decisões econômicas, sejam do governo, dos bancos ou mesmo do mercado financeiro, como essas decisões afetam o dia a dia de todos nós, seja na feira, no supermercado, no banco, na hora de comprar, vender, alugar,
O que importa é compreender e saber como a economia interfere na nossa vida. Isso é essencial. Essa será a nossa tarefa diária. Então anote aí, o Cenário Econômico comigo. Adalberto Piotto estreia na segunda, dia 6, às 6 da tarde, aqui na TV Brasil. Eu espero você. E muito bem-vindo, Piotto. A gente vai acompanhar este e também os novos programas da TV Brasil. Eu, inclusive, vou estrear e convido você para assistir na segunda-feira o Conversa com Rosiane Kennedy. É exatamente um programa de bate-papo e a primeira conversa vai ser com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Então acompanhe com a gente essa nova grade que está cheia de novidades. E ainda sobre essa nossa grade de programação, eu também lembro a você o seguinte, hoje, tá aí sentindo saudade do carnaval? Então, hoje tem transmissão do desfile das campeãs de São Paulo, tem transmissão aqui na TV Brasil. E amanhã a gente também transmite as campeãs do desfile do Rio de Janeiro. Tudo aqui na TV Brasil você acompanha para sentir esse gosto da folia e reviver os momentos das escolas de samba na passarela este ano. Portanto, com essas informações, a gente encerra o noticiário desta sexta-feira. Excelente fim de semana para vocês. Boa noite, Carolina Pimentel. Aqui é o Melato maravilhoso apresentado por Carolina Pimentel. Boa noite a você, bom fim de semana. Boa noite, bom fim de semana. A partir de segunda-feira estou de férias. Marcelo Brandão vai trazer as notícias da Agência Brasil. Eu volto no dia 20 de março. Até lá, uma boa noite a todos.